Coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho depois da vitória do Flamengo contra o Sport. A primeira pergunta é do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Parabéns por mais uma vitória em disputas contra o Sport. Mais cedo, em tom de brincadeira, Hernanes disse que não há discussão sobre o título de 87. Ele é mais um na lista dos que precisam ver seu DVD? Hernanes é um grande profissional, grande jogador. A pergunta é, e se ele tivesse vindo para o Flamengo, ele falaria a mesma coisa? Não, eu já falei uma vez, já falei várias vezes, o título do Flamengo, o título se ganha dentro do campo. O Flamengo ganha dentro do campo, o Flamengo é campeão brasileiro de 87, esse assunto está encerrado com todo o respeito ao esporte. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, o Flamengo acertou hoje com Kennedy e negocia para ter Andréas Pereira. O quanto esses reforços elevariam o patamar da equipe? Você conhece o futebol desses jogadores? Eu conheço o futebol dos dois jogadores, obviamente, mas eu como treinador, eu só comento sobre um jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Eu já vi muitas histórias do futebol, já vi muita coisa que muita gente fala do jogador contratado. Chega na hora, o jogador não está contratado e a gente fica pagando mico. Então, essa pergunta deve ser feita mais para a diretoria. É lógico que eu converso bastante com o presidente, com o Braz, com o Bruno, mas eu só me manifesto, só dou a minha opinião sobre o jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Pergunta do Caê Mota, do GE. Renato, boa noite. Queria que você falasse da boa fase do Isla desde sua chegada. Voltou a ser o jogador com ultrapassagem dos primeiros momentos do Flamengo, mas com equilíbrio defensivo que fez falta em alguns momentos. De que maneira você conseguiu resolver isso e o quanto ele é importante para a subida de produção também do Everton Ribeiro? Eu acho que a gente conseguiu recuperar vários jogadores, né? Não só o Isla como e o Everton. Muitos jogadores a cada partida que passa estão subindo cada vez mais de produção. Isso é importante. É importante o jogador jogar com essa confiança. O jogador ganha, o treinador ganha, a equipe ganha. Então, quando cheguei aqui, eu vi que vários jogadores estavam cabisbaixos, com alguns problemas. A gente procurou conversar, corrigi-los no campo, passar essa confiança, essa alegria para eles. E eles têm desempenhado o futebol deles, até porque quem sabe não desaprende. Então esses jogadores com certeza não iriam desaprender a jogar. Então voltaram a jogar, cada partida que passa estão jogando melhor. Todos eles que são chamados têm nos ajudado. Isso é importante porque nós temos 3 competições e a gente precisa de todo mundo. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, até que ponto te preocupa o momento do Pedro? Você admite ter uma conversa com o jogador? Eu tenho conversado bastante com o Pedro. Eu sinceramente gostei do Pedro no jogo de hoje. Ele só não fez gol. Ele participou de muitas jogadas. Tem que dar mérito também para o goleiro adversário. Hoje ele estava com um probleminha inclusive no tornozelo. Jogou na vontade mesmo, até porque no último jogo lá contra o Internacional ele saiu com o tornozelo muito inchado. Não viajou nem sequer para o Paraguai. Hoje ele foi um pouquinho no sacrifício, umas dores no tornozelo. Mas o Pedro, ele é jogador fundamental pra gente, um jogador que preocupa bastante sempre o adversário, nos ajuda bastante. Além do problema do tornozelo hoje, a gente tem que dar um desconto que, infelizmente, o campo não estava nas melhores condições. Então isso dificultou bastante o futebol, não só do Pedro, mas da equipe toda. Tiveram alguns lances aí perigosos, inclusive, e tem que dar os parabéns ao Cláudio e sua equipe, que eles se comportaram muito bem, a arbitragem, é isso que a gente quer. Mas no mais daquilo que eu falei, o Pedro é um jogador importantíssimo pra gente, teve lá, criou várias situações de gols, e principalmente por esses 2 problemas, talvez ele não tenha criado mais devido ao tornozelo dele e devido também às condições do gramado. Pergunta do Marcos Vinícius, do canal Tudo pelo Flamengo. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Essa foi apenas a 3ª partida da dupla de zaga Bruno Viana e Léo Pereira. Vimos no primeiro tempo você orientando bastante os dois, em especial a linha de impedimento, que evoluiu no segundo tempo. Você teve alguma conversa em especial no intervalo do jogo com os dois? Eu tenho uma conversa especial com o grupo todo, o tempo todo, na pré-eleição, antes de começar a partida, durante a partida, no intervalo do jogo, após a partida. É importante esse diálogo, ir acertando, e corrigindo, e mostrando, conversando com eles.
nossa equipe subiu bastante de produção, justamente e com isso a gente não tem dado muitas chances ao adversário. Trabalho de treinamento, da conversa, no vídeo, esse tipo de conversa eu tenho não é só com a defesa não, mas com o grupo todo. Pergunta da Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. Renato, qual a sua avaliação sobre a ascensão do Léo Pereira desde que você chegou? É que eu falei, eu fico contente, fico feliz, né? Que hoje eles estão jogando com personalidade, estão jogando com confiança, estão jogando com alegria. Eu procuro no dia a dia sempre que possível corrigi-los, seja no campo, seja no vídeo. Mas não é só o Léo Pereira não, outros jogadores também estavam, digamos assim, um pouco em baixa e nós recuperamos todos eles. E com isso o grupo ficou mais forte, fortalecido. Você vê que todo jogador que entra, ele procura dar conta do recado. O jogador, quando ele entra, ele tem entrado bem. É a força do grupo, é a união do grupo. Nós temos, como sempre falo, nós temos 3 competições e eu preciso de todo mundo. E é importante que todo mundo esteja bem, esteja todo mundo com confiança para jogar e com alegria, como a gente tem visto no nosso grupo. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Renato. A vantagem do Flamengo sobre o Olímpia é muito grande na Libertadores, mas a arbitragem do primeiro jogo gerou um debate muito grande no Paraguai e time e diretoria rivais indicam vir ao Brasil mais motivados pela vaga justamente por isso. Como você trabalha o lado do Flamengo para lidar com a vantagem e esse jogo mental do rival? O rival, em primeiro lugar, a gente continua respeitando, como a gente respeitou eles lá no Paraguai. Não sei por que estão fazendo essa tempestade no copo d'água, até porque a arbitragem esteve muito bem lá. Deu pênalti, voltou atrás no cartão vermelho do Felipe, que era para ter acontecido isso, por isso que nós temos o VAR. O Arrascaeta, no lance dele, foi sem querer. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente se preocupar somente com o campo. A gente conseguiu um bom resultado lá. E é lógico que nós não passamos ainda de fase. Nós temos uma boa vantagem, nós continuamos a respeitar nosso adversário na próxima quarta-feira, mas a gente vai em busca da passagem da próxima fase, até porque esse é o nosso objetivo. Vamos esquecer o placar e vamos começar a partida como se o jogo do Paraguai tivesse sido 0-0. Penúltima pergunta da coletiva é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Renato, boa noite. Você tem utilizado muitos jogadores da base do clube e hoje não foi diferente. Queria saber o que você achou da partida que o Lázaro fez. Todos os garotos têm tido uma atenção muito especial minha, tanto nos treinamentos, nas viagens, mesmo que eles não entram nos jogos, ou mesmo quando eles entram. A gente procura corrigi-los no dia a dia. Por isso, quando eu cheguei, falei, e a gente tem feito bastante isso sempre que possível. Faz coletivo justamente com o trabalho para a gente analisar esses garotos têm um potencial muito grande, mas é o que eu sempre falo, tem que saber lançar os garotos, não pode lançar os garotos na furada. O ambiente está bom, a gente tem conquistado vitórias, os garotos têm viajado com a gente e sempre que possível tenho soltado os garotos. É assim que a gente vai dando confiança para eles, é assim que eles adquirem personalidade junto com os demais jogadores e até porque são garotos de um futuro muito grande aqui no Flamengo. E são os garotos que a gente precisa deles. Nós temos o nosso grupo é bom justamente porque nós temos experiência e nós temos a juventude dos garotos. Disputando 3 competições é fundamental que a gente tenha esses garotos porque com certeza eles estão nos ajudando e com certeza eles vão continuar nos ajudando e sempre que eu der oportunidade para eles é porque eu tenho observado eles nos treinamentos, tenho corrigido, lapidado eles e eles têm entrado com uma confiança e uma alegria muito grande. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. A CBF adiou os jogos do Flamengo em setembro. Como você pretende aproveitar esse período em que poderá se concentrar na preparação do time? Todo o tempo disponível para a gente treinar é importante, né? Sem dúvida alguma, até porque eu tive apenas uma semana, digamos assim, cheia desde que eu cheguei e mesmo assim nós tínhamos um jogo lá em Natal e eu não fui e as pessoas ainda acharam ruim. Eu acho que o mais importante de tudo que a gente decide aqui dentro do clube é a gente sempre busca o melhor para o grupo, o melhor para o clube e é importante essa semana que nós vamos ter lá na frente cheia, mas por outro lado também nós tínhamos o nosso jogo agora de quarta-feira pela Libertadores e nós tínhamos um jogo contra o Ceará lá em Fortaleza no sábado, aí passaram já o nosso jogo para domingo e nós temos uma decisão contra o Grêmio na quarta-feira e depois da decisão do Grêmio nós tínhamos um jogo contra o Santos no domingo, aí anteciparam o nosso jogo já para sábado. Então, você ganha de um lado, perde do outro.
Mas não estou preocupado com isso. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo, treiná-los e buscar sempre as vitórias, independente da competição, independente do dia, a hora, o local que a CBF marca os jogos. Se tem algum problema nesse meio todo aí, é com a diretoria. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo. Fim da coletiva de imprensa, eu agradeço.